Como surgiu o cupuaçu? Estudo revela efeito da domesticação por indígenas. Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos explorar a fascinante história do cupuaçu, uma fruta amazônica que tem uma história incrível de domesticação pelos povos indígenas. O cupuaçu, ou Theobroma grandiflorum, é uma planta que foi domesticada pelos indígenas da Amazônia muito antes do que se pensava anteriormente. Pesquisadores da Universidade de São Paulo descobriram que esse processo começou entre 8.000 e 5.000 anos atrás. Embora a espécie tenha surgido na bacia do Rio Negro, sua disseminação nos arredores da ocupação humana aconteceu nos últimos 2 séculos. Através de testes genéticos, os pesquisadores descobriram que a domesticação do cupuaçu teve muito mais interferência humana do que se esperava. A planta passou por grandes cargas de mutação e perda de diversidade genética. Essas descobertas foram publicadas na revista Communications of Environment em novembro de 2023. Matheus Colli Silva, autor do estudo e pós-doutor em biodiversidade genômica, explicou que o teste genético foi necessário porque as evidências arqueológicas históricas eram limitadas, inconclusivas ou conflitantes. Nunca ficou claro se a planta era selvagem ou domesticada. Algumas plantas, como o cacau, o açaí e o guaraná, sofreram poucas modificações via seleção artificial. Outras, no entanto, tiveram maior influência humana e obtiveram diferenças maiores em comparação com as espécies selvagens que lhes deram origem. Por exemplo, o abacaxi foi selecionado para oferecer apenas uma grande fruta. Outras plantas amazônicas que sofreram domesticação em diferentes graus incluem a mandioca, a castanha do Pará e o cacau, que é parente do cupuaçu. A planta selvagem que deu origem ao cupuaçu é chamada de capuí. O estudo destaca que o intenso processo de domesticação resultou em grandes diferenças entre as duas espécies, a ponto de os taxonomistas as reconhecerem como espécies distintas. As frutas e as sementes do cupuaçu são maiores do que as do capuí. Além das diferenças morfológicas, a localização das espécies também apresenta algumas diferenças. A presença do capuí se estende na porção oeste da região amazônica na direção de Colômbia, Equador e Venezuela. Já a distribuição do cupuaçu está associada à ocupação humana. Colli Silva explica que os povos originários da época escolhiam para consumo as maiores frutas do capuí. As sementes, descartadas após o consumo do fruto ou plantadas, originavam novas árvores com características semelhantes, o que consequentemente derivou em árvores com produção de frutos maiores ao longo do tempo. Enquanto o surgimento do cupuaçu ocorreu entre 5.000 e 8.000 anos atrás, sua distribuição ocorreu nos últimos 2 séculos. A popularização da planta começou em 1880 e se intensificou durante as décadas de 1970 e 1980. O estudo afirma que essas datas correspondem a 2 grandes períodos de ocupação da floresta amazônica. O primeiro momento diz respeito à exploração de látex na Amazônia para a fabricação de borracha. Em 1970, a ditadura militar estimulou um grande fluxo de migrantes de outras áreas do Brasil para a floresta sob o lema Ocupar para não entregar. Esperamos que você tenha gostado deste vídeo sobre a incrível história do cupuaçu. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal para mais conteúdos como este. Até a próxima!